Fala pessoal, tô retornando aqui, tá? Então desculpa pelo último vídeo, tá, gente? Minha filha precisava de uma atençãozinha, então agora retornei para gravar, tá? Pessoal, então os dados a seguir referem-se ao tempo em horas que 80 pacientes hospitalizados dormiam durante a administração de certo anestésico. Então note que é a mesma tabela, tá? É o mesmo dado do exercício anterior, tá? Contudo, muda-se o que se pede. Então, pede-se que determine a classe da mediana, a classe da moda, né, ou classe modal, tá? O valor da mediana e o valor da moda, tá? Então, essa é uma perguntinha aqui que, no caso, eu coloco ela como de alta complexidade, tá? Por ter que trabalhar aqui com cálculo de média, ou não o cálculo de média, mas o cálculo da moda, o cálculo da mediana para grupo, conjuntos, né, dados agrupados, tá? Então vamos resolver, tá? Lembrando, como que a gente calcula a mediana? Mediana é o limite inferior da classe da mediana, mais n, que é o nosso total de dados, por 2, menos a frequência acumulada anterior, dividido pela frequência da classe da mediana, vezes a amplitude da classe, tá? E a moda, MO, vai ser o limite inferior da classe modal, ou seja, da classe da moda, mais a frequência absoluta, tá, da classe da moda, menos a que era para CI, tá, gente? Frequência anterior da classe da moda, dividido pela frequência menos a frequência anterior, mais a frequência menos a frequência posterior, por isso que é mais um. Então, menos um anterior, mais um posterior, tá? Vezes a amplitude, tá, da nossa classe, certo? Então, essas duas expressões aqui, tá? Bom, para que a gente possa utilizá-las, tá? A primeira, no caso, para a moda, é mais simples, né? A gente só precisa da frequência absoluta. Mas para a mediana, a gente precisa da frequência acumulada. Então, o primeiro passo seria calcular a frequência acumulada, tá? Vamos colocar aqui frequência acumulada, tá? Da nossa classe. Frequência acumulada. Lembrando que a gente tem um total de 80 dados, né? N é igual a 80. Então, nós temos primeira classe é 8. Segunda classe é 8 mais 15, então totalizando 23. 23 mais 24, 47. 47 mais 20, 67. 67 com 13, 80 dados, conforme nós sabemos, tá? Bom, por que eu fiz isso, né? A gente precisa achar as classes, tanto da mediana quanto da moda. Da mediana, eu vou precisar então calcular a posição da mediana, tá? Então a nossa posição da mediana vai ser n mais 1 dividido por 2, tá? Então no caso vai ser 81 dividido por 2, que dá 40,5. Ou seja, nós temos dois valores que ocupam a posição da mediana, ou esses valores que estão no meio do nosso conjunto, tá? Que é o 40º valor e o 41º valor, tá? Aonde que se encontra o 40º e o 41º? Em qual intervalo, né? Em qual classe? Para isso eu olho para a frequência acumulada. Então, nós temos 8 na primeira, na segunda vai até o 23º, na terceira vai até o 47º. Ou seja, na terceira classe, eu tenho os dados da posição 24ª à posição de 47ª posição. Eu quero 41, 42, então eles estão na terceira classe, tá? Então, a classe da mediana, tá? Então, eu vou colocar aqui, tá? A mediana, a nossa MD, está na terceira classe, certo? E a nossa moda, tá? A moda é a classe com maior frequência. Então, a gente tem 8, 15, 24, 20, 30, 13, né? Então, de maior frequência também é a terceira classe. Então, a moda, ou a classe modal, tá? Classe
modal é a terceira classe também. Tá? Então você teve uma coincidência aí da classe modal e da classe da mediana. Tá? Então vamos calcular a mediana. A nossa mediana vai ser o limite inferior da nossa classe. Então a nossa é a terceira classe. Tá? Então vai ser 8 mais n dividido por 2. Então o nosso n é 80. Então 80 dividido por 2 menos a frequência acumulada anterior. Tá? Então, se eu estou na terceira classe, a classe anterior é a segunda, que a frequência acumulada é 23. Então, 80 dividido por 2, menos 23, dividido por frequência da nossa classe, que é 24. Vezes a amplitude da classe. De 8 para 12, a amplitude é 4. Tá? Então, nós teremos que a nossa mediana, ela vai ser 80 por 2 é 40, 40 menos 23, vão ser 17, então 17 dividido por 24, vezes 4. Né? Dá para simplificar o 4 com 24 aqui, daria 6, ou seja, 17 por 3. Então, 8 mais 17 dividido por 6, nós temos então que a nossa mediana é 10,83, no caso, horas, né? Que é isso aqui, nossa variável é o tempo. Achei a mediana. Perfeito? Terceira classe, o valor dela 10,83. Vou fazer agora o cálculo da moda. Então, a moda, ela está na terceira classe também, tá? Então, o limite inferior é 8, da terceira classe, mais frequência menos a frequência anterior. Então, a frequência da classe modal é 24, tá? Então, 24 menos a frequência anterior, que é 15, dividido pela frequência menos a frequência anterior, então 24 menos 15, mais a frequência, que é 24, da nossa classe, menos a frequência posterior, que é 20. Tá? Isso tudo vezes a amplitude da classe, que é 4. Então, a nossa moda vai ser igual a 8 mais 24 menos 15 são 9. 24 menos 15 são 9. Mais 24 menos 20 são 4, vezes 4. Tá? Então, a gente vai ter aqui 8 mais 9 dividido por 13 vezes 4. Tá? E isso vai gerar para nós, então, 8 mais 9 dividido por 13 vezes 4. Tá? 10,769, ou seja, duas casas decimais, 77. Tá? Então, o valor da nossa moda. Perfeito? Um exercício trabalhoso, mas depois que você encontra, né, qual é a classe da mediana e qual é a classe da moda, tá? Classe modal, aplicou essas duas fórmulas, é bem mais tranquilinho. O chato, né, delas é o que você tem que trabalhar com intervalos de classe, então você precisa aplicar essas duas relações, tá? Vamos fazer mais um. Eu acho que tem mais um depois desse, tá? Essa aqui já seria uma pergunta de média, tá? Então, em um processo produtivo foi encontrada a densidade média de 0,8 grama por centímetro cúbico para certa substância, né? Com desvio padrão de 0,01 grama por centímetro cúbico. É correto afirmar que a variância e o coeficiente da variação são, respectivamente, iguais a... Bom, gente, o que nós precisamos saber? O que é variância? Variância é S ao quadrado. O que é S ao quadrado? É o desvio padrão
elevado ao quadrado. Tá? O desvio é S, certo? Por isso que a gente, para calcular o desvio, a gente pega a variância e tira a raiz. Então, se eu tenho o desvio, para calcular a variância, eu elevo o desvio ao quadrado. Ou seja, a variância S ao quadrado vai ser igual ao meu desvio, que é 0,01 elevado ao quadrado. Ele já me traz essa informação. Então, 0,01 elevado ao quadrado, nós vamos ter 0,0001, tá? De variância. No caso, variância, só tomando cuidado, né? A variância é a unidade quadrada. Então, grama centímetro cúbico ao quadrado, o que daria grama quadrada centímetro cúbico a sexta, né? Centímetro a sexta, tá? A gente pode deixar nesse formato. E ele quer saber o coeficiente de variação, né? O coeficiente de variação, ele nada mais é que o desvio dividido pela média vezes 100. Tá? Neste caso, o desvio é 0,01 dividido pela média, que é 0,8, vezes 100. Então, nosso coeficiente de variação, 0,01 dividido por 0,8 vezes 100, nós vamos ter 1,25%, tá? De coeficiente de variação, ou seja, a dispersão desse conjunto ele é muito pequeno, né? A gente até pode dizer, né, que ele tem baixíssima, né, dispersão de dados, ou seja, a produção aqui ele apresenta uma certa regularidade, né? Ele é bem estável, tá? Olhando-se desta forma, tá? Vamos ver se tem mais um. Temos mais um, tá? Nesse último exercício, esse aqui seria um também de alta complexidade, tá? Porque ele vai pedir o coeficiente de variação e ele só dá a tabela, ou seja, você vai precisar fazer tudo, né? Então a tabela embaixo indica a idade de uma amostra, né? A idade de uma amostra de pacientes com hipertensão arterial, tá? Então de 20 a 30 eu tenho 2, de 30 a 40 11, né? De 40 a 50 10, de 50 a 60 9, de 60 a 70 80, totalizando 40 pessoas, tá? Então aí ele fala pra gente que é uma amostra, tá? Para a gente chegar no coeficiente de variação, de novo, né? Para chegar no coeficiente de variação, eu preciso então do desvio dividido pela média vezes 100. Tá? Muito bem. Então vamos produzir aqui a nossa tabelinha, né? Primeiro, o que nós vamos precisar? Vamos precisar do ponto médio. Nesse caso, tá? Eu vou utilizar a calculadora, tá, gente? Vou mostrar para vocês ali como que a gente faz isso na calculadora. Ponto médio, que a gente já fez um parecido, né? Ponto médio entre 30 e 20 é o 25, entre o 30 e o 45 é o 35, entre o 40 e o 50 são 45, entre os 50 e os 60, 55, tá? Entre os 60 e os 70 são 65, tá? Bom, dessa forma, né, a gente tem os pontos médios e a gente vai cadastrar, então, tá, na calculadora, utilizando aqui a parte estatística, o ponto médio com a frequência, tá, gente? Então, a gente vai colocar 25 m+, vai colocar a frequência que é 2, tá? 11, né, m+, deixa eu arrumar aqui, nosso SSL, tá? Então, 25 m+, a frequência dele é 2, tá? 35 m+, a frequência dele é 11, tá? O nosso próximo dado, ele é o 45 m+, e a frequência dele é 10, tá? O próximo dado, nós temos o valor de 55, apertar o M+, tá? E digitar a frequência dele, que é 9,
igual. E o último dado é 65, tá? M+, e a frequência dele é 8, tá? Então a gente tem o cadastro, a gente consegue então buscar aqui o valor da média dos nossos dados e também do desvio padrão, né? Então usando ali o S-sum, né? Ou S-var, estatística da variável. Então a estatística da variável a gente vai ter, nós vamos ter aqui, opa, por que a minha calculadora não está funcionando? Deixa eu entrar aqui no modo estatístico. Do S-var, a nossa média, ela vai ser dada, infelizmente aqui travou, tá, pessoal? Então a gente vai ter aqui 25, tá? 25 M+, deixa eu só cadastrar aqui novamente. Só vou cadastrar aqui novamente os dados. M+, 2, 35 M+, frequência 11, 45 M+, frequência 10, 55 M+, frequência 9, 65 M+, frequência 8, tá? Agora a gente consegue pegar a estatística da variável e o valor da média, ela é 47,5 e o valor do desvio padrão, tá? Do desvio padrão, no caso, se trata de uma amostra, né? Então tomar cuidado na hora de pegar, é o valor da amostra, é 12,28, certo? Então nós vamos ter que o nosso coeficiente de variação, ele vai ser 12,28 dividido por 47,5 vezes 100. Tá? Então, nosso coeficiente de variação vai ser 12,28 dividido por 47,5 vezes 100, que é igual a 25,85%. Tá? Então, nós temos aqui o coeficiente de variação do nosso conjunto de dados. Tá, pessoal? Essa aqui a gente poderia fazer todo o cálculo da variância para chegar no desvio padrão, tá? Ou você pode então cadastrar usando a calculadora o ponto médio junto com as frequências, tá? É uma outra forma de você resolver. Caso contrário, né, seria necessário fazer ponto médio vezes a frequência, tá? Para calcular aqui o somatório e obter o valor da média, tá? Posteriormente, fazer ponto médio menos a média. Subsequentemente, fazer ponto médio menos a média elevado ao quadrado. E por fim, né, fazer ponto médio menos a média elevado ao quadrado vezes a frequência, né? E fazer a soma desses dados, obtendo esse valor, assim calculando a variância, posteriormente o desvio padrão, tá? Pessoal, espero que essa revisão ajude vocês, tá? Fico por aqui e qualquer dúvida eu estarei no chat ali, no meeting, para esclarecimento de dúvidas durante a avaliação. Grande abraço e ótimos estudos. Fui!